deputada Tia Ju, que preside este expediente final, deputado Tio Carlos, deputada Marta Rocha, cidadãos que de alguma forma nos assistem, seja ainda circulando pelas galerias, alguns poucos, seja nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, colegas de trabalho aqui desta casa. Deputada Tia Ju, eu queria, em primeiro lugar, já tendo feito pelas redes sociais uma saudação no dia 15 de outubro aos meus colegas professores e professoras, fazer aqui uma rápida saudação aos médicos e médicas neste 18 de outubro, e nisso certamente sou acompanhado pela deputada Marta Rocha, que me antecedeu, endosso as palavras do deputado Tio Carlos, do deputado Julianelli, felizmente falando dos médicos e médicas, sobretudo daqueles e daquelas que atuam nas unidades estaduais de saúde, fazendo referência a esses profissionais como heróis e heroínas da resistência, considerando o estado muito crítico em que se encontra a situação da saúde pública estadual no Rio de Janeiro. E não quero deixar de mencionar, apesar de reconhecer, e faço aqui este registro, que me parece um registro justo, por isso faço, apesar de reconhecer os esforços do secretário Luizinho, pelo menos do ponto de vista de se fazer presente e de se mostrar, né, aberto ao diálogo, ao debate e à interlocução com as direções das diferentes unidades hospitalares da rede estadual, faço esse reconhecimento ao atual secretário, embora discorde do conjunto da política pública, que não foi ele, aliás, que formulou, mas não tenho dúvida que ele herdou uma situação de gestão precária, porque o secretário de saúde que o antecedeu, o ex-deputado aqui nesta casa, senhor Felipe Peixoto, foi, na minha opinião, o pior secretário de saúde da história recente do Rio de Janeiro. Porque se observarmos o retrospecto, aliás, dando um passo, a meu ver, que eu considerei, e disse publicamente, temerário naquela ocasião, né, porque alguém que não tinha experiência na gestão pública da saúde, que tem algumas áreas da gestão que requerem, penso eu, mais do que política, mais do que capital político, requerem também conhecimento técnico especializado da gestão. Me parece ser o caso, entre outros, da gestão pública da saúde. Isso não é para amador, isso não é para aventureiro, isso não é para neófito. E acho que foi uma imprudência, inclusive, do governador do estado, a quem cabe montar equipe, daqui não discuto critérios de montagem de equipe do governador, cujo governo sequer apoia, mas entendi uma temeridade, como uma temeridade aquela opção. Pois bem, crônica de um problema anunciado, o ano de 2015 foi um ano calamitoso para a gestão da saúde pública estadual, com elementos, infelizmente, marcantes para o povo do estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, talvez um dos mais emblemáticos, as 300 toneladas de medicamentos apodrecidos, estragados, nos galpões da Secretaria de Saúde em Niterói, que tiveram que ser incinerados, enquanto pacientes em vários hospitais públicos estaduais não conseguiam completar seus tratamentos de saúde, não conseguiam chegar à cura por falta de medicamentos. E o que falar do aumento absurdo de cargos comissionados num contexto de crise, um aumento de cargos comissionados na Secretaria Estadual de Saúde, na gestão do senhor Felipe Peixoto, do aumento exponencial dos gastos com os contratos com as organizações sociais gestoras de vários hospitais estaduais. Os contratos com as OS subiram de maneira exponencial neste ano de 2015, inúmeras compras feitas sem licitação. Portanto, não desconheço o pesado fardo, a pesada herança recebida pelo atual secretário Luizinho, que é um secretário diligente e operoso, eu quero aqui reconhecer, que me parece justo. Por isso, entendo que para os médicos e médicas, especialmente da rede estadual de saúde, a data 18 de outubro é, sobretudo, uma data de luta e muito menos, infelizmente, uma data de celebração ou de comemoração.
Mas eu queria, senhora presidenta, tocar aqui em dois assuntos, já tirando muito proveito da minha antecessora aqui na tribuna, a deputada Marta Rocha, porque um deles é justamente a questão da audiência pública, realizada no plenário Barbosa Lima Sobrinho, ontem, sob a presidência do deputado Carlos Mink e do deputado Zaqueu Teixeira, que tratou justamente desta questão que assusta a muitos segmentos da sociedade fluminense, que é a questão da extinção da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Não apenas, quero aqui dizer, a problemática da extinção de um órgão, de uma secretaria, mas o que isso representa como o fim, como a interrupção de inúmeras políticas sociais geridas, formuladas, implementadas, operadas por esta secretaria, políticas que dizem respeito à inclusão social dos mais pobres, que dizem respeito à promoção da cidadania sob diferentes formas, que dizem respeito ao respeito, à tolerância, ao respeito aos direitos humanos, que dizem respeito, enfim, ao combate às diferentes formas de violação de direitos, seja contra crianças e adolescentes vítimas de violência, mulheres vítimas de violência, LGBTfobia, uma série de assistência à pessoa com deficiência. Portanto, a supressão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos significa a supressão e a interrupção de políticas sociais absolutamente fundamentais para que famílias, para que centenas de milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas certamente neste Estado, não fiquem relegados completamente à mais absoluta exclusão social. Portanto, ontem estivemos aqui fazendo esse debate e mostrando que este não seria um projeto ou uma medida isolada, guarda relação, guarda nexo com a estrutura da política pública no Estado do Rio de Janeiro, no atual governo, e nos governos que antecederam ao atual, esse mesmo grupo político governando o Rio de Janeiro há pelo menos 12 anos, que tem tentado diuturnamente apresentar a fatura da crise violenta em que se encontra o Rio de Janeiro, que não é uma crise fortuita, que não é uma crise sequer provocada pela queda do preço do petróleo, que, claro, repercute sobre a nossa economia, mas não explica os graves problemas de gestão, de falta de planejamento, da farra na concessão de isenções fiscais, no endividamento temerário assumido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, na contratação a peso de ouro de organizações sociais para gerir hospitais públicos com resultados precários do ponto de vista do atendimento à população. Portanto, a fatura desta crise, provocada pelo governo do Estado e pelos governos que o antecederam, pelo menos nos 2 últimos quadriênios, está sendo apresentada diuturnamente aos servidores públicos estaduais e aos segmentos da população que mais precisam de política de inclusão, como o Renda Melhor Jovem, o aluguel social, as entidades filantrópicas de assistência social combalidas, muitas quase destruídas do ponto de vista da sua situação orçamentária e fiscal, por causa do governo do Estado, que decidiram acreditar num edital público, compareceram a esse chamamento, e agora o Estado não paga há quase 1 ano, e elas contraíram dívidas com fornecedores e com prestadores de serviços. Por isso, nosso mandato está solidário nesta luta contra a interrupção, contra a extinção, não apenas da Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, mas do conjunto de políticas de inclusão, garantia de direitos, de promoção da cidadania que representa esta Secretaria. E, por fim, eu quero fazer a menção também, uma menção solidária, à Marcha dos Indignados. A Marcha dos Indignados, e aqui me refiro aos estudantes da Escola Técnica Estadual de Bacaxá, que desde ontem vieram a pé, estão aqui agora na Assembleia Legislativa, para protestar contra o desmantelamento do Parque de Escolas Técnicas Estaduais no Rio de Janeiro. Olha que estamos, deputado Eliomar Coelho, muito atuante nesse tema também, estamos desde o início
desta legislatura, deputado Dr. Sadi Noel, outro muito presente nesse debate, desde o início desta legislatura, discutindo os problemas da FAETEC, os problemas do desmonte de equipamentos públicos estaduais, deputado Dionísio Lins, conhece muito bem esse estado. Alguns referência histórica na formação profissional, como Henrique Lage em Niterói, como Visconde de Mauá em Marechal Hermes, e o que não dizer do Instituto de Educação da Marise Barros, a antiga escola normal da Corte, grande celeiro de formação profissional na área da educação, pois essas instituições, eu tenho aqui um dossiê, vou concluir, um dossiê montado pela Comissão de Pais e Responsáveis das unidades da rede FAETEC, que fala de várias escolas estaduais, vou só terminar aqui citando-as: a Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, a Escola Técnica Estadual República, ali em Quintino, a Escola Estadual de Ensino Fundamental República, no mesmo campus de Quintino, ali na Clarimundo de Melo, a Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, Visconde de Mauá, ambas no mesmo complexo, Escola Técnica Estadual de Bacaxá e de Santa Cruz, Ferreira Viana, outra tradicionalíssima aqui na Grande Tijuca, no Maracanã, pois estão desmontando, e vou concluir, este parque fundamental e dispensável para a formação da nossa juventude, para a formação profissional na área técnica, no momento em que o Brasil vive, inclusive, segundo muitos analistas, o chamado apagão de recursos humanos. Por isso, vou concluir, senhora presidenta, para dizer que estou solidário a esses estudantes, estou solidário à comunidade da FAETEC e toda a minha admiração pela luta desses estudantes que fizeram o que eu chamo de Marcha dos Indignados, desde Bacaxá, em Saquarema, até aqui a Assembleia Legislativa. Muito obrigado.